Isaías, no capítulo 9, no versículo 2. Isaías 9:2. O tema dessa mensagem é Jesus. Todos acharam? Isaías 9:2. Todos acharam ou não? Amém. Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande, e outras traduções está, uma grande e poderosa luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Isaías, ele escrevendo essa profecia mais ou menos cerca de 700 anos antes de Jesus vir à terra. Ele descreve uma situação em que vivia a humanidade. Se nós formos parar para ver, o povo que andava em trevas, trevas é ausência totalmente de luz, escuridão total. Em outras palavras, a situação da humanidade estava em uma decadência constante. A tendência era só piorar. E ele deixa algo bem claro. Ele começa a lançar certas profecias a respeito do Messias. E ele fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E nós sabemos que essa luz era o Messias. Vai lá comigo em Isaías 53. Isaías, capítulo 53. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Isaías 53. No versículo 2. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Que ele está descrevendo o próprio Senhor Jesus, a humildade da pessoa do Senhor Jesus. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, versículo 3, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Quem é que teve uma semana difícil? Só eu? Quero ter uma semana igual vocês também. Amém, irmão? Eu estou vendo o irmão ali atrás. E aí, olha o que ele descreve: experimentado nos sofrimentos. Ou seja, Jesus, ele passou todo tipo de sofrimento que eu e você passa nessa terra. Foi um homem que viveu como nós. A diferença é que ele foi perfeito em todos os seus caminhos, em tudo que ele fazia. Em Filipenses, se nós formos ver, a Bíblia vai falar que ele se esvaziou de si mesmo. E o que me chama mais atenção é que aqui ele foi 100% humano mesmo. Humano. Não tinha nada do Deus Pai. Ele deixou toda a sua divindade lá e veio 100% humano. Mas existe um segredo aí, nós vamos chegar lá. E para continuar, a parte B aqui do versículo 3. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 4 diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe,
Se você for pegar comigo, lá em Mateus 9, no versículo 36, a Bíblia vai ser bem clara. Jesus, um dia ele para, ele olha a multidão, ele vê a situação do povo. Abre lá comigo. E exatamente a situação em que Isaías no capítulo 9 retrata um povo que estava em trevas. Mateus 9, 36. Abre lá comigo. Mateus 9, 36. Eu vou começar aqui do versículo 35. Amém? Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o quê? O evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E olha uma coisa, você lembra que nós lemos agora lá em Isaías 9, que diz que o povo que andava em trevas viu uma grande e poderosa luz? Olha como que Jesus ele vê a situação dessas multidões. E vendo as multidões, versículo 36, teve grande o quê? Compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Ele só está confirmando aquilo que o próprio Isaías estava descrevendo. Isaías descreve que o povo que andava em trevas, a própria luz era o Senhor Jesus, mas a situação do povo era triste. Então, versículo 37, disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Ele vê a situação de um povo que estava em trevas. Isso só mostra o desafio que a igreja contemporânea, que somos nós hoje, isso só mostra o desafio que nós hoje como igreja teríamos de alcançar as famílias que estão perdidas, pessoas que estão necessitadas. E engraçado que Jesus, quando ele manifesta na terra, automaticamente no mundo espiritual, como só um reino comandava aqui na terra, automaticamente começou uma luta no reino espiritual. Um outro reino, ele vem e começa a ser estabelecido na terra, que é o reino de Deus. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 8, uma passagem bem conhecida também. Abre lá comigo, 1 João 3, 8. Primeira João, no capítulo 3, no versículo 8. Diz assim, olha bem, o próprio João falando ele aqui descreve perfeitamente o papel do Senhor Jesus, que hoje nós temos esse mesmo poder que foi dado à igreja, amém? Diz assim, 1 João 3,8, quem pratica o pecado é de quem? É do diabo, porque o diabo, ele peca desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus, quem que é o Filho de Deus? Quem que é o Filho de Deus? Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou para o quê? Para desfazer as obras do diabo. Engraçado que no ID, na grande comitiva da igreja, na grande comissão, acho que eu falei errado aqui,
Jesus, ele transfere aquela autoridade para a própria igreja. Vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos. Só que tem um segredo, e nisso se encontra, hoje nós vamos viajar um pouco aqui na Bíblia, lá em Lucas 4, no versículo 1, Lucas 4, no versículo 1, Lucas 4, 1, Lucas 4, 1 vai dizer assim: e Jesus, cheio de quem? Cheio de quem? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu vou ler até aqui, não vou ler o restante, mas para você entender, capítulo 4 vai falar de quando Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, e ali ele estava cheio do Espírito Santo. Mas o versículo 14 desse mesmo capítulo diz assim, veja bem, Lucas 4, 14, vai falar assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Olha o que ele fala no versículo 17: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está o quê? Sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Mas o que fica ainda na minha cabeça é que essa mesma autoridade que Jesus tinha, ele transferiu para a igreja. Ele transferiu para a igreja. E o mais engraçado é que ele tinha o Espírito Santo. Ele foi totalmente dependente do Espírito Santo. Lembra quando eu disse que ele se esvaziou? Quando ele se esvazia de toda a sua divindade, mas ele vem, ele se torna dependente do Espírito Santo. Eu e você, seja quem for, eu só posso chegar em algum lugar, você só pode chegar a algum lugar, a nossa família só pode alcançar certas coisas, se for através do Espírito Santo. A igreja ela só pode romper, a igreja ela só pode alcançar 100% de uma sociedade se for através de quem? Do Espírito Santo. Eu e você somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Totalmente dependentes. E o que nós temos feito com o Espírito Santo? O que nós temos feito com essa pessoa tão importante que Jesus deixou? Um homem que foi experimentado em dores, um homem que foi experimentado em tudo. Em nada pecou. Mas ele tinha um segredo. Ele era dependente do Espírito Santo. Eu só vou conseguir ter uma vida totalmente íntegra. Eu só vou conseguir ter uma vida totalmente, entenda bem essa palavra, de sucesso. E eu não estou falando de riqueza não. Mas eu só vou ter uma vida totalmente de sucesso na minha vida familiar. Sucesso com os meus familiares, de comunhão. Com os meus vizinhos, com os meus amigos. Quando eu for totalmente dependente do Espírito Santo. E Mateus 4, 23, abre lá comigo. Mateus no capítulo 4, no versículo 23.
vai falar de algo muito interessante que eu quero que você reflita comigo. Mateus 4:23 diz assim, ó: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades. Nós acabamos de ler isso daqui também, em Lucas. E sua fama correu por toda a Síria. Olha bem, e traziam-lhe todos os que padeciam oprimidos por várias enfermidades e tormentos, endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, ele os curava. Só que eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos no versículo aqui 25. Olha aqui: e seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Veja bem, uma grande multidão seguia a Jesus. Uma grande multidão seguia a Jesus. Uma grande multidão seguia Jesus. Sabe de uma coisa? Nós estamos completando, se eu não me engano, 19 anos que o Ministério Internacional da Vida ele foi implantado aqui em São Carlos. 19 anos. E uma das coisas que nesses dias eu conversando com meu pai, eu tinha falado para ele: pai, nós estamos 19 anos aqui em São Carlos. Será que realmente nós conhecemos o poder do Espírito Santo? Será que nós, e eu trago a responsabilidade primeiro para mim, eu tenho sido uma pessoa que tem procurado realmente conhecer o Evangelho de verdade? Porque automaticamente, e isso a Bíblia nos prova, quando você é uma pessoa dependente totalmente do Espírito Santo, as pessoas elas vêm atrás de você. Você atrai as pessoas. Você se lembra de Davi na caverna de Adulão? Com vários problemas, mas a Bíblia vai falar assim, que quando Samuel, ele unge Davi, quem se apodera de Davi a partir daquele dia? O Espírito Santo. Davi, cheio de problemas, na caverna de Adulão, as pessoas foram atrás dele, porque ele tinha solução para as pessoas. Ele podia não ter a solução materialmente, mas só pela palavra, muitas vezes que lançava, ele já confortava o coração daquelas pessoas, por causa do Espírito Santo. Eu posso falar 1000 palavras aqui para vocês essa noite, irmãos, mas se não for pelo Espírito Santo, não vai adiantar nada. E uma coisa que eu tenho pedido para Deus: Deus, eu quero ser totalmente dependente do Espírito Santo. A igreja ela tem que ser totalmente dependente do Espírito Santo. Nós só vamos alcançar os nossos familiares que ainda não conhecem a palavra quando nós formos totalmente dependentes do Espírito Santo. Lucas 9:11, se você quiser abrir, fica à vontade, vai falar assim: e sabendo-o a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitava de cura. Mas por quê? Porque nós lemos lá em Lucas 4, que Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ele transferiu todo esse poder, toda essa autoridade para a igreja. E o perigo da igreja, ela é se ela começar a se estagnar no tempo. O reino de Deus, ele sobrevive de vidas. A base do reino de Deus são almas para Cristo. A base do reino de Deus são almas para Jesus. Em todo o ministério do Senhor Jesus, se nós formos pegar, o Senhor Jesus, ele lidou com pessoas. Ele lidava com pessoas. O papel da igreja é tirar as pessoas do cativeiro do pecado. O papel da igreja é
avançar na sociedade de maneira que nós levamos essa verdade. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o único caminho. E ele deixando essa autoridade, Jesus, a palavra mesmo prova que o nome dele tem poder. Lucas, aqui 9 mesmo, no versículo 49, vai dizer assim: e respondendo João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e não proibimos, porque não te segue conosco. Aí no versículo 50 ele fala assim, ó: e Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Mas olha aqui no versículo 49 novamente: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Olha para dentro da tua família, olha para dentro da tua casa e começa a falar isso, que o nome de Jesus tem poder. Outra passagem que também diz sobre isso, aqui em Lucas 10, logo aí à frente, Lucas 10, 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, os 70 discípulos, dizendo que: Senhor, pelo teu quê? Pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Pelo nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Para toda solução dentro da minha casa, o nome de Jesus tem poder. Em Atos 3, uma passagem bem conhecida também, vai dizer sobre Pedro e João. Em um momento do dia, eles subindo ao templo para orar, diz assim, ó, Atos 3, versículo 1: e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9ª, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de quem? De Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com esse nome? O que nós temos feito com essa autoridade que nos foi dada com o Espírito Santo? E essa autoridade, nós não temos muitas vezes a noção da grandeza disso. Porque era a mesma autoridade que o próprio Senhor Jesus tinha. Não mudou em nada. Lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 26,
Abre lá de novo comigo. Eu falei para você, irmão, que hoje a gente ia viajar aqui um pouco na Bíblia. Lucas 8, no versículo 26. Veja bem, aqui eu vou falar de uma família aqui que estava totalmente destruída. Lucas 8, 26. Vai falar assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro de Jesus, vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que eu arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Aí que eu quero, vamos dar uma pausa por aqui. Onde que estava a família desse homem aqui? O que aconteceu ao decorrer da história desse homem que ele chegou nessa situação? O engraçado é que quando aqueles demônios eles veem Jesus, eles se desesperam. Olha no versículo 28. E quando viu a Jesus, olha o que eles fazem. Eles se prostram diante dele. Eles se prostram diante dele. Mas eu posso dizer algo para os irmãos, não é só porque era Jesus ali, mas era porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Porque Jesus ele estava cheio de quem? Do Espírito Santo. Versículo 30, vamos continuar. E perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele lhe disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos o quê? Demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogavam-lhe que lhes concedesse entrar neles. E ele concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Olha o que acontece, hein? Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de quem? De Jesus. Olha a mudança que já teve na vida desse homem. E temeram. Versículo 37. Toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. Entrando ele no barco, voltou. Olha o que acontece com aquele homem. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Olha a mudança na vida desse homem. Se automaticamente ali Jesus já mudou a vida dele, ele saiu anunciando o que Jesus tinha feito para ele, de cara,
ele já saiu anunciando o próprio evangelho. A mudança que foi feita na vida daquele homem. A mudança que foi feita na vida daquele homem. Torna para a tua casa. O próprio Senhor Jesus vai lá para a tua família. A Bíblia não diz onde que está, o que tinha acontecido decorrer de todos esses anos com esse homem. Mas o próprio Senhor Jesus dá um conselho para ele, vai lá então para a tua família e conta as coisas que Deus fez por você. Hoje quem tem esse papel sou eu e você, de levar essa verdade para as nossas famílias, contar quão grandes coisas o Senhor Jesus tem feito por nossas vidas, contar os milagres que Deus tem feito pela sua vida, por mais simples que for, porque nós vimos a mudança na vida desse homem. Lucas 18:35, outra passagem bem conhecida. Lucas 18:35. Lucas 18:35. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes, né? Através de nós, através de mim, de você, Jesus não tem passado na frente das pessoas e as pessoas têm clamado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi como eu disse, meus irmãos, através dessa autoridade que nós temos, o que nós temos feito a favor dessas pessoas? De que maneira que nós temos entregado esse Jesus em que nós recebemos às pessoas? Versículo 39, e os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E olha, meu irmão, na perspectiva que esse mesmo poder que Jesus tinha, eu repito mais uma vez, ele entregou à igreja. Ele nos entregou. E o principal de tudo é que nós sabemos que esse próprio Senhor Jesus, ele é aquele que traz a salvação e a restauração na vida das pessoas. Não é só um Jesus que cura, que faz milagres, não, é o Jesus que também traz a salvação. É o Jesus que também traz a salvação. Hoje nós vemos como por exemplo, um índice muito alto de jovens que estão em depressão. Jovens que estão precisando de um sentido na vida. Eu falo isso porque eu tenho muitos amigos. E eu sei de amigos meus que já passaram por essa situação. Graças a Deus hoje estão libertos disso, mas passaram por essa situação de depressão. Aqui no capítulo 19, um capítulo à frente aí, do que nós estávamos lendo, fala que Jesus, ele entra em Jericó, e vai falar assim, que ele entra na casa de um publicano chamado Zaqueu. Se depois você quiser ler na sua casa, você pode ler. Só que eu quero frisar, no versículo 9, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o único Salvador, não existe outro caminho.
Não existe, meu irmão. Hoje de manhã nós vimos a pregação do Gilberto aqui. Ele mesmo falando, ó, não existe. Ou é a palavra de Deus pura e verdadeira, Jesus, único caminho, João 14,6. Ou não é nada. Ou é ou não é. Com Jesus não tem essa, meu irmão. A palavra de Deus vai dizer que a palavra do cristão é sim, sim ou não, não. Ou você aceita 100% esse Jesus e vive uma vida de acordo com os seus princípios, e vive uma vida de acordo com aquilo que Ele nos deixou, e de pregar o Evangelho, porque pessoas lá fora estão precisando. Ou é melhor nós irmos para nossa casa, porque nós estamos perdendo tempo aqui dentro. Abre tua Bíblia rapidamente comigo lá em João 8. João 8. João 8, no versículo 4. João 8, versículo 4, vai falar de uma passagem também muito conhecida. E pondo na verdade, vou começar do versículo 3 para vocês entenderem. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-o a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Porém, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Começa a observar a restauração na vida dessa mulher. Versículo 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Há pessoas que estão sendo escravizadas por causa do pecado. Por causa do pecado. Por causa dos vícios. Por causa do divórcio, por causa do adultério. Aquela mulher, se nós formos observar, aos olhos humanos sim, ela poderia até ser digna de morte pela lei de Moisés. Mas nós sabemos que o próprio Deus, Ele não faz diferença de pecados. Porque muitas vezes aqueles mesmos acusadores poderiam ser pessoas que roubavam, pessoas que mentiam. Porque a própria palavra que nós lemos vai falar que a consciência deles mesmo os acusaram. Jesus não precisou falar nada para eles, ó, você faz isso, você faz isso, você faz isso. A própria consciência deles mesmo os acusaram. E nós somos o canal de levar essa restauração na vida das pessoas. Você tem noção de quantas pessoas que um dia estiveram aqui dentro, saíram e hoje não conseguem voltar porque se sentem culpadas pelo pecado? O pecado mesmo as aculpam, as condenam, as colocam numa situação de vergonha.
Mas nós vemos que Jesus, ele é o suficiente para restaurar a vida dessas pessoas, como um dia ele restaurou a minha própria vida. Com isso eu quero que você se coloque de pé. Se coloque de pé. Sabe, eu seguia Jesus. Nós somos hoje o canal de levar a restauração para a vida das pessoas. Eu queria que você nesse momento curvasse a sua cabeça e ouvisse. Curva só a sua cabeça. Eu vou ler aqui um versículo. E eu quero que você reflita sobre isso. Em Hebreus, o autor fala assim no capítulo 13: permaneça entre vocês o amor fraternal. Isso ele falando para nós, igreja. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns não sabendo hospedaram até anjos. Lembrai, igreja, dos presos, como se vocês estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Lembra quando Jesus olha para aquela multidão e vê como se fosse como ovelhas desgarradas? O autor aqui de Hebreus continua: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Falando aqui do casamento, isso nos traz a essa mulher que nós acabamos de ler. Cristo, ele é suficiente para restaurar a vida das pessoas. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. É assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o nosso ajudador, é o ajudador da igreja. E não temerei o que me possam fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando pela maneira de viver. Agora eu vou citar um versículo em que eu quero que vocês reflitam. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que restaurou a vida daquela mulher, o mesmo Jesus que curou aquele cego em Jericó, aquele mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu e trouxe a salvação àquela casa, ele é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Anseie conhecer esse Jesus, de maneira que eu seja igual a ele. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Anseie ser igual a Jesus. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor Jesus, a tua igreja, meu Pai, precisa te conhecer. Saber quem é o Senhor de verdade, Pai. Tomar posse, meu Pai, da autoridade que o Senhor deixou à igreja, meu Pai. Meu Pai, essa atitude de nós estarmos aqui essa noite será uma atitude em vão, meu Pai, se não for para cumprirmos aquilo, meu Pai, que o Senhor deixou a tua igreja, de ir atrás, meu Pai, de pessoas que estão precisando, de ir, meu Pai, pregar esse evangelho, meu Pai, de libertação, evangelho, meu Pai, que muda a vida das pessoas. Será em vão, meu Pai. Meu Pai, o Senhor nos deixou o Consolador, como diz lá em João 14. E o próprio Senhor falou que se o Senhor não fosse, Ele não viria. Mas o Senhor tinha que ir para nos preparar lugar.
mas o Senhor não nos deixaria órfãos, meu Pai. Nos daria o Consolador, meu Pai, e Ele nos diria tudo o que deveríamos fazer, Pai. Assim como o Senhor, meu Pai, foi totalmente dependente do Espírito Santo, que eu seja também, Senhor Jesus. Meu Pai, ouve a nossa oração, Pai. Nós acabamos de ler aqui em Hebreus, Pai, 13:8, que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Nós não clamamos, meu Pai, a um Jesus que não tem ouvidos, meu Pai, a um Jesus que não tem boca, a um Jesus que não tem olhos, meu Pai, mas nós clamamos a um Jesus vivo, meu Pai, que morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou, meu Pai, e está sentado à destra do Deus Pai. Meu Pai, nos dê ousadia, nos dê um espírito de ousadia, Pai. Quantas pessoas, meu Pai, muitas vezes passam, meu Pai, por nós, meu Pai, entram até dentro da nossa casa, comem da nossa própria comida, meu Pai, e por várias vezes, meu Pai, não temos coragem, meu Pai, de falar sobre essa verdade, meu Pai, de falar sobre a verdade, como o próprio apóstolo Paulo disse, meu Pai, pregai a tempo e fora de tempo, Pai. Meu Pai, dê ousadia à tua igreja. Meu Pai, que não tenhamos, meu Pai, medo, meu Pai, de perder a nossa vida, meu Pai, com medo daquilo que nos pode acontecer, por amor ao teu nome, meu Pai. Mas amar o Senhor, meu Pai, a ponto de que estejamos, meu Pai, prontos para perseguições, tribulações, meu Pai, mas morrer pelo teu nome, meu Pai. A tua palavra diz em João 16:33, meu Pai, tenho-vos dito isto, para que imitem aos pais, no mundo tereis aflições. Ei, igreja, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Um dia o Senhor venceu, meu Pai. Se o Senhor venceu, meu Pai, nós também venceremos, porque a mesma autoridade em que estava sobre o Senhor, meu Pai, foi nos dada, meu Pai, através do seu sacrifício. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, meu Pai, é o mesmo Espírito que está aqui hoje, meu Pai. É o mesmo Espírito, meu Pai, que convence o homem do pecado, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Espírito Santo, quebra o céu de bronze, Pai. Quebra o céu de bronze. Que a tua igreja possa enxergar, meu Pai, a verdade, que é levar o reino de Deus, meu Pai. Que não seja só mais um domingo, não seja só mais um culto, Pai, mas seja, meu Pai, o culto, meu Pai, que será o divisor de águas em nossas vidas, meu Pai, para levarmos o reino de Deus a quem necessita, às nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, meu Pai, porque é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai.